Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus lá no Antigo Testamento, terceiro livro da lei, o livro de Levítico, capítulo 16. Nós estudamos esse livro, é um livro para nós difícil de estudar, porque trata justamente do culto do tabernáculo, no Antigo Testamento. E geralmente quando a gente lê o Pentateuco, a gente pula Levítico. Não é assim ou não? É um livro cheio de detalhes, mas ele é um dos livros onde nós podemos compreender o significado da obra de Cristo em nosso lugar. E hoje nós vamos estudar justamente o capítulo 16 em paralelo com Hebreus capítulo 7, para a gente compreender. Relembrando aqui, o livro de Levítico, ele foi escrito por Moisés. Mas veja lá em Levítico capítulo 1, versículo 1, que Moisés estava fora da tenda do tabernáculo e Deus, do Santo dos Santos, ditou o conteúdo desse livro. O terceiro livro de Moisés, chamado Levítico, chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e lhe disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhes. Então, o conteúdo desse livro foi um ditado de Deus para Moisés. Moisés simplesmente copiou e entregou para o povo, porque esse livro vai estabelecer a forma como eu e você, pecadores, nós podemos nos aproximar de Deus, chegar à presença de Deus. E fica claro aqui nesse texto que nós só chegaremos à presença de Deus, primeiro, através de um sumo sacerdote. E segundo, através do holocausto, do sacrifício. Então, sem o derramar de uma vida, sem o derramar de uma pessoa que foi Jesus Cristo, nós jamais poderíamos chegar, adentrar a presença de Deus. O capítulo 16, ele é o capítulo chave do livro. O livro tem 27 capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 7, nós tratamos das 5 ofertas. Capítulo 8 a 10, nós tratamos da ordenação do sumo sacerdote e dos sacerdotes, Arão e seus filhos. Eu estou deixando para a semana que vem, ou para a próxima vez, os capítulos 11 a 15, porque vai tratar de animal, né? Vai tratar de lepra, vai tratar de impureza. É uma aula assim de sanitariedade. Mas eu quero focar no capítulo 16, porque ele é o capítulo chave. Todo judeu comemora aquilo que se chama Yom Kippur, o Yom Kippur, o dia da expiação. Então, essas ofertas que estão presentes aqui, em Levítico capítulo de 1 a 7, elas eram feitas diariamente. Mas o Yom Kippur, ele foi estabelecido por Deus anualmente. Veja lá, por favor, em Levítico capítulo 16, versículo 29. Diz assim: isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês. Então, 7º mês, dia 10, tem o Yom Kippur. Esse Yom Kippur tem que ser num sábado. Veja lá. Diz o texto: afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque naquele dia
se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto o quê? Perpétuo. O que significa afligireis a vossa alma? Significa quebrantamento de espírito. É dia de você se quebrantar diante de Deus, com oração, confessando a Deus os seus pecados. Agora, vamos entender o que se fazia no Yom Kippur. Era um dia, o povo se reunia à porta da tenda, do tabernáculo, e o glorioso sumo sacerdote, Arão, ele fazia a cerimônia. Veja que no capítulo 16, versículo 1, falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Significa o seguinte: Arão só podia entrar uma vez por ano. Tabernáculo, lá no lugar chamado Santo dos Santos, que era o lugar da presença de Deus. E ele entrava amarrado, uma corda, porque se ele fosse fulminado na presença de Deus, puxava o corpo. Tá certo? Uma vez por ano ele entrava lá. Agora, como é que ele deveria entrar? Veja no versículo 3. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com cinto de linho e sobre-lá com mitra de linho. São essas as vestes, o quê? Sagradas. Então vai tirar toda aquela estola sacerdotal e vai colocar uma roupa de linho, branca, porque isso significa pureza e quebrantamento. Não vai chegar lá com a estola sacerdotal, você vai... Isso tudo aponta para Jesus, tá? Depois nós vamos ver. Todos esses detalhes. Parece que Deus não tinha o que fazer para dar todos os detalhes. Os mínimos detalhes. Ele entra, mas antes de vestir a roupa, o que ele faz? Toma banho. Então todo crente, antes de vir para a igreja, toma banho. Está na Bíblia. E depois, quando chegar à noite, depois do culto, toma banho. Porque quando ele terminava a cerimônia, ele tomava banho. Tirava essa roupa de linho e colocava de novo a roupa normal dele. Agora, o que se fazia nesse dia? O primeiro sacrifício que ele fazia era pelos seus próprios pecados. Então Arão, diz aí, ele trará, versículo 6, o novilho da sua oferta pelo pecado. Ou seja, Arão, ele era pecador. Então antes dele oferecer a oferta pelo pecado do povo, ele tem que pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Aí ele vai, entra, faz o sacrifício por ele. Ele entra levando 2 bodes. Isso é importante a gente entender isso. Um será sacrificado. O outro será enviado pelo deserto. O que significa isso? Um animal morrerá para fazer a expiação. Como é que é feita a expiação? Arão pega o animal, coloca a mão na cabeça do animal, faz a imposição, a transferência de pecado para o animal. O animal ele é sacrificado.
porque a vida está no sangue. Então ele pega o sangue, vai lá, entra e derrama o sangue sobre o propiciatório. O outro animal, ele pega, põe a mão na cabeça do animal, faz a imposição de mãos, transferindo o pecado, e manda esse pecado esse bode para o deserto. O que é que isso significa? O sacrifício, ou aquele que perdeu a vida, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É o meio. O outro que é enviado para o deserto, o resultado. Significa que Deus não somente nos perdoou, mas mandou os nossos pecados para longe dele. Para longe. Vocês entenderam ou não? Um animal morre. Tá certo? Para fazer a expiação. O outro animal é enviado para o deserto. Sumiu. Deixa eu explicar isso para vocês. Vocês estão com a cara de Miqueias. Miqueias, capítulo 7. Quando o animal é sacrificado, todo esse dia da expiação, ela é feito perante o Senhor, diante do Senhor. Então o sacrifício é feito diante do Senhor. Quando ele manda o animal, é como se ele estivesse mandando os pecados para longe da presença de Deus. Os teus pecados estão perdoados e esquecidos por Deus. Veja, por favor, Miqueias 7,18, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do quê? Do mar. Isso aqui lembra justamente isso. A expiação, o sangue nos cobre, e aquele bode emissário. Tem um bode expiatório e o bode emissário. Esse bode emissário leva para longe. É como se Deus estivesse pegando os nossos pecados e jogando o que nas profundezas do mar. Está dando para acompanhar? Então vamos voltar lá. Então, primeiro, Levítico 16. Arão faz o sacrifício por si mesmo. Segundo, ele faz o sacrifício pelo povo. Começa aí no veja aí, versículo 11 a 14. Sacrifício pelo próprio sumo sacerdote, porque ele era pecador. Versos 15 e diante, ele vai fazer o sacrifício pelo povo. Depois imolará, verso 15, o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergilar no propiciatório e também diante dele. Assim também fará a expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões, de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas o quê? Impurezas. Então ele faz o sacrifício pelo povo e faz também uma purificação do tabernáculo. Por quê? Porque o tabernáculo estava no meio. Todas as tendas de Israel estavam o quê? Ao redor do tabernáculo. Significa que o fato de Deus habitar junto com o seu povo, o tabernáculo se tornava impuro também. Então, anualmente, se purificava o sacerdote, se purificava o povo e se purificava o tabernáculo. Isso aqui, meus irmãos, é o jardim de infância da fé, tá? Quando você lê isso aqui, você fica, mas pastor,
é muito para a minha cabeça, mas foi Deus que mandou. Então, você não é mais inteligente que Deus, está aí. Ele dá os detalhes. Tá certo? Quem estudou com caderno de caligrafia aqui, levanta a mão. Não adiantou nada, né? Está escrevendo mal do meu jeito. Mas a gente, você lembra quando a gente era alfabetizado? Tinha um caderno de caligrafia. A gente aprendia através de figuras. Vai lá no departamento infantil, porque usa as figuras, tudo. Aqui é assim. São sombras da realidade. Agora vamos lá, por favor, para o texto de Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. É muito interessante a gente observar que Arão, ele foi o sumo sacerdote escolhido por Deus. Lembra que as 12 varas representando as 12 tribos de Israel foi colocado na presença de Deus, e a vara de Arão o quê? Floresceu. Então ele foi escolhido, ele, o sumo sacerdote, e todos os seus descendentes. Ele era da tribo de Levi. Por isso que os levitas, eles não ganharam herança na terra. Eles eram sustentados pelos dízimos. Viviam de churrasco. Tá certo? Eles não receberam herança. Agora, apareceu antes de Arão, na época de Abraão, um sumo sacerdote chamado Melquisedeque. Veja lá no capítulo 7 de Hebreus 7, primeiro, diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Versículo 3: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, foi feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Melquisedeque, então, é um tipo de Cristo. Foi uma figura que existiu na época de Abraão. E lembra que Abraão deu o quê? O dízimo. Então o dízimo é antes da lei. E se você é filho de Abraão, como diz Gálatas, então você tem que dar dízimo. Dízimo é oferta. E campanha para comprar os galpões agora. Para a gente mudar esse ano ainda. Tem fé ou não? Por isso que nós botamos o código 77. Porque é 3 vezes 7? Não é. O que Jesus diz? 70 vezes 7. Ou seja, nós temos que arrumar o dinheiro. Mas não é desperdício, pastor? É desperdício. Escola de samba também é desperdício. As coisas que tem crente aí que está desperdiçando para caramba. Quando chega para Deus, não, esse dinheiro dá para matar a fome, igual Judas Iscariotes. Não, isso aqui dá para ajudar os pobres. Não sei o quê. Tudo assim. Vamos lá, irmãos. Eu queria que vocês entendessem, se aqui nós temos em Hebreus, em Levítico 16, o dia da expiação, esse dia da expiação aponta para a figura de Cristo. Não somente para a figura de Cristo como sumo sacerdote, mas também para o seu sacrifício perfeito. Então, vamos destacar aqui alguns pontos, né? A partir do versículo 11, 7, a partir do versículo 11.
Vamos ler juntos? Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quanto se muda o sacerdócio, necessariamente há também, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Versículo 17. Porquanto se testifica, Deus dizendo: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de... Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Deus decretou que Jesus Cristo fosse sacerdote. Abra a sua Bíblia lá no Salmo 110, versículo 4. Já está estabelecido na palavra de Deus. Deus dizendo para Jesus: eu estabeleço você como sumo sacerdote, não da tribo de Levi, não como descendente de Arão, mas descendente de Melquisedeque. 110:4, o que é que diz aí? E não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de... É Deus dizendo para Jesus: eu estabeleço você. Então, assim como Deus estabeleceu Arão na lei, Ele está estabelecendo aqui Jesus, né, como sacerdote que não tem começo nem fim. É um sacerdote o quê? Perpétuo. Então, nos versos 11 e 14 que nós lemos aqui, a gente aprende que o sacerdote de Jesus é superior, porque é necessário. O sacerdócio levítico era imperfeito e incapaz de produzir o quê? Mudanças. Era um cerimonial que não mudava o coração do pecador. Fazia aquele rito todo, mas não havia o quê? Transformação. É alguém que você vai descobrir que se fazia, era comemoração de pecado. Então, quando Deus estabeleceu o Yom Kippur, e se repetia isso todo ano Deus lembrava o povo que o povo era o quê? Pecador. E que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ninguém pode chegar à presença de Deus se não for através de um sumo sacerdote e se não for através de um sacrifício. Então o sacerdócio de Jesus é superior, porque ele é necessário. O regulamento da lei foi substituído pela aliança da graça. Nós vamos tomar Santa Ceia daqui a pouco. Esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. O sacerdócio de Arão é da antiga aliança, cujo mediador foi Moisés. Agora não, Cristo. Segundo, ele é superior por causa da sua constituição. O sacerdócio levítico foi constituído por uma lei cerimonial, que dizia que o ofício deveria ser passado por descendência humana. Então, de pai para filho. E é muito interessante que o sacerdócio de Jesus Cristo
não foi constituído pela lei da hereditariedade, mas porque possuía vida em si mesmo. Ou seja, Jesus Cristo, ele é tanto o sumo sacerdote perfeito, como ele também é a oferta perfeita. Jesus não precisava fazer, antes de fazer o seu sacrifício, fazer um sacrifício por ele mesmo, como Arão fazia. Então ele se oferece, ele é a oferta pelo nosso pecado. Ele é o nosso sumo sacerdote e ao mesmo tempo ele é a oferta. Vocês estão entendendo ou não? Estou para explicar aqui. João capítulo 10. João capítulo 10. (17 e 18). O que diz aí? O que diz, gente? 17 e 18. Por isso, porque eu dou a minha, ninguém atira, pelo contrário, eu tenho autoridade para entregar e também para este mandato recebi de meu Pai. Jesus, ele é a vida e tem poder para transmitir vida espiritual e eterna a todos que confiam nele. Trata-se de um sacerdote perfeito. Nos versículos 18, volta lá, Hebreus 17, 18. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, porque a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Veja no versículo 25 agora. Bem forte, lê comigo aí. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por ele. Irmãos, isso é maravilhoso. Toda a cerimônia do Yom Kippur lembrava o povo que o povo era pecador, e toda aquela cerimônia não removia o pecado do povo, apenas cobria anualmente. Por isso que João Batista, quando olha para Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Por isso, veja aí no texto, por isso também pode salvar totalmente. Totalmente. Não é uma salvação anual. Se a pessoa se tivesse que fazer a renovação da salvação por ano, hein? Já pensou? E tinha que pagar uma taxa para o pastor Arival, porque eu ia cobrar para dar o carimbo. Mas nós fomos salvos o quê? Totalmente. Totalmente. Outra coisa que é importante a gente entender sobre o sacrifício de Jesus, e aí você observa que ele não somente nos salva, mas ele continua o quê? Intercedendo por nós. Mas veja lá, por favor, no capítulo 9. Capítulo 9. Versículo 11. Vamos ler juntos? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido o quê? Eterna redenção. Então o sacrifício de Cristo, ele foi irrepetível, foi único, foi eficaz. E ele não entra no tabernáculo de Moisés, ele entra no tabernáculo celestial, cuja o tabernáculo de Moisés é uma sombra do tabernáculo celestial.
Mas ele não somente é a oferta, mas ele fica lá, intercedendo por nós. Vocês gostam dessa ideia, não? Anima você ou não? A Igreja Católica insiste em dizer que a missa é a repetição do sacrifício de Jesus. Sabia disso, né? Por isso que o padre reza assim, olhando para o altar. Aqui não tem negócio de altar, não. O altar é o seu coração. Isso aqui é púlpito. Não tem mais altar. Não tem mais tabernáculo. Tá certo? Outra coisa que é importante a gente entender é que quando Arão intercedia, ele não tinha tanta moral lá para interceder, não. A capivara dele era grande. Mas quando Jesus ele se torna o nosso sumo sacerdote, Deus vai atender-nos por causa da justiça dele. Porque além de nos perdoar, Cristo lançou na nossa conta, ou Deus lançou na nossa conta, a justiça de Cristo. Por favor, Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Eu não sei, a última parte do texto diz, vivendo sempre. Para quê? Interceder por isso. Abra sua Bíblia em Romanos 8, por favor. Romanos 8, 33 e 34. Todo mundo sabe de cor, né? Vamos ler juntos? A pergunta retórica: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os... Presta atenção, quem intentará? Muita gente, né? Mas é Deus quem o justifica. O que é que significa Deus justifica? É Deus que diz: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Aí, vamos ler juntos, o outro versículo está na tela aí. O que é que diz? Versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também o quê? Intercede por nós. Então o diabo chega lá e diz: esse Hebe ali não vale nada, está mais sujo do que pau de galinheiro. Aí Jesus Cristo diz: é verdade, mas eu morri por ele, e o meu sacrifício é perfeito, e ele está vestido agora não da justiça própria, mas da justiça de Cristo. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Amém? É desse jeito. Às vezes o negócio é tão bom mesmo, que às vezes eu fico com dúvida. Vamos lá, 1 João, capítulo 2. 1 João 2. Versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então Deus quer que a gente não peca. Mas a gente consegue viver sem pecar? Não. Por isso que ele diz assim: se todavia alguém pecar, temos agora o quê? Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o quê? O justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então nós temos um advogado. Aparece lá um promotor chamado Satanás. Satanás é promotor, o negócio dele é acusar. Ele é o acusador. Só que acusar de crime que já foi pago, de sentença que já foi cumprida. Por isso, o texto diz propiciação. O que significa propiciação? Você sabe o que é? É o seguinte, vou explicar. Quando eu peco, e você peca, você desencadeia a ira justa de Deus.
Certo? Propiciar significa satisfazer, aplacar a ira de Deus por causa do meu pecado. E quem é que faz isso? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Eu gosto dessa expressão, advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que é o único, tá? Não tem nenhum advogado que preste. E se tiver 3 juntos, você fica esperto. Depois a gente conversa lá fora, né? Justo. Ele é justo porque ele é perfeito. Ele é justo porque ele conhece a mim e a você. Certo? Ele conhece. Não há pecado na minha vida que Cristo não conheça. Ele é justo porque ele sabia que Deus jamais perdoaria se não houvesse o quê? Derramamento de sangue. E ele vai e nos substitui. Ele é o bode expiatório. Ele é o bode emissário. Tudo se cumpre nele. Nele. Mas vamos lá. Vamos voltar para Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, por favor. Vamos ver os detalhes aqui ainda. Tem alguns. Então, ele é superior também pela sua garantia. Versos 20 e 22. Né? Versos 20 e 22. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos, mas esse com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote o quê? Para sempre. Os sacerdotes no Antigo Testamento, eles eram constituídos pela lei carnal. Agora não. Matthew Henry, ele diz assim: aqui Deus declarou sob juramento a imutabilidade, a excelência, a eficácia e a eternidade do sacerdócio de Cristo. Tem uma palavra que aparece no versículo 22, que, por isso mesmo Jesus tem se tornado o quê? Fiador de superior aliança. O que significa isso? A palavra fiador aponta para a pessoa que garante que os deveres de um contrato e de uma aliança serão cumpridos. Jesus é a garantia de que todas as promessas da nova aliança se cumprirão na nossa vida. Amém? Ele é o nosso fiador. Mas, versos 23 e 24, diz que, ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Né? Os sacerdotes, eles trabalhavam no máximo 25 anos. Os franceses estão brigando agora se aposentam com 62 ou 64. O sacerdote era 25. Por isso que o pastor tinha que aposentar com 15. Não é não? Mas tudo bem. Veja no texto também, por isso também pode salvar totalmente os que por isso chegam, vivendo sempre para interceder por eles. Uma das coisas que me impressionam, irmãos, Hebreus 4, abre aí por favor, Hebreus 4. Jesus, ele é um sumo sacerdote, que ele morreu por nós, ele intercede por nós. Intercede. Lembra de Pedro? Jesus disse para ele: Pedro, é o seguinte, o diabo pediu para se andar com você, mas para que a sua fé não desfaleça, eu o quê? Intercedi por você. Então, meu irmão, se você está de pé hoje como crente, pode ter certeza,
você tem um intercessor forte intercedendo por você, para que você não caia em quedas morais, em quedas espirituais. Deus está preservando você e a mim. Agora, Hebreus 4,14 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus. Aí exagerou. O que diz aí? Como grande sumo sacerdote. Presta atenção, sumo já é demais. Agora, grande sumo sacerdote, aí exagerou. É? Grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Conservemos firmes o quê? A nossa confiança. Então, não vamos duvidar. Ele pagou, nos salvou completamente, definitivamente, completamente, eternamente. Ele está lá intercedendo por nós ainda. Então, fica firme. Agora, o que é lindo nesse texto é isso aqui: porque não temos sumo sacerdote que não possa o quê? Compadecer-se das nossas fraquezas. Meus irmãos, aqui não é somente a questão da empatia, é a questão da identificação. Por que Cristo teve que virar homem para morrer em nosso lugar? Justamente para que ele pudesse identificar-se com a nossa natureza humana, entender o que é ser humano, só que ele sem pecado. Mas ele teve sede, teve fome, teve raiva. Diz o texto, veja, meus irmãos, versículo 15: antes foi ele tentado o quê? Quantas coisas? Será que tem tentação sexual aqui? Não, pastor, tem tudo, todas. Todas. O diabo levou, o Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado por diabo. Não foi isso? Transformar pedra em pães, ofereceu para ele fama, prestígio, ofereceu para ele tudo, que o diabo é um 7-1, ele não é dono de nada, mas oferece. Ele não é dono. Se prostrar, ele daria todos os reinos deste mundo. Ele não é dono de nada. Irmãos, não há tentação, não há luta que você passa. Porque Arão, ele não tinha empatia. Aquele povo todo lá, na porta do... Ele não tinha, mas Deus conhece as nossas fraquezas individuais, os nossos pecados, as nossas lutas. E diz o texto claramente aí: acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? Misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião o quê? Oportuna. Ele nos socorre. Capítulo 2 de Hebreus. Versículo 17, 18: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos... Convinha que em todas as coisas, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Versículo 18, vamos ler juntos? Por isso, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então lembre sempre, quando você estiver sendo tentado, você tem um quê? Um sumo sacerdote, um grande sumo sacerdote, que pode socorrer você no tempo oportuno. No tempo oportuno. É o seguinte, o diabo, ele faz o seguinte, ele fica tentando assim, devagarinho. Mas chega uma hora que ele aposta todas as fichas. Ele diz: agora eu derrubo esse desgraçado, agora eu vou para cima. Por isso que ele diz que a gente deve orar para não entrar em tentação. Não é só cair, não. Entrar.
Vamos encerrar, porque nos versos 26 e 28 de Hebreus 7, e aí a gente encerra. Você lembra que Arão, quando o povo apertou ele fez um bezerro de ouro? E o povo caiu na farra? Ele era um sacerdote imperfeito. Mas aqui, versículo 26 a 28. Vamos ler juntos? Hebreus 7, o que é que diz? Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito e para sempre. Amém. Vocês estão entendendo Levítico 16 à luz de Hebreus 7? Por isso que o animal tinha que ser perfeito, sem mácula. Por isso que tinha que fazer a imposição de mãos sobre a cabeça do animal, transferência da culpa. Por isso que o animal teria que ser sacrificado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí você vai entender. Hebreus 10, 19. Quando é que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos? Uma vez por ano e amarrado. Nós entramos a qualquer momento, nós estamos na presença dele e desamarrado. Você está amarrado, meu irmão? Desamarra, pelo amor de Deus. O que diz aqui? Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Irmãos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos dá acesso à presença de Deus. Então, assim como lá no Antigo Testamento se ensinava através de figuras, que era através dos holocaustos, da expiação, que o povo tinha acesso à presença de Deus, aqui está mostrando claramente. E no versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, não é pelo animal, é pela pessoa de Cristo. E aí diz, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Sabe o que agora nós somos? Todos nós somos sacerdotes. O sumo é Jesus, o grande sumo. Arão não era o sumo sacerdote? Os descendentes de Arão eram sacerdotes, sacerdote. Então nós temos Jesus, o grande sumo sacerdote, e nós somos o quê? Sacerdotes também. E nós podemos entrar através de Jesus na presença de Deus. Isso empolga seu coração ou não? Se você é crente, você tem que empolgar, meu irmão, pelo amor de Deus. Então vamos ficar de pé, vamos orar. Quem está passando por lutas e provações aqui? Tentações. Só os mais desesperados. Se você não está passando, fique esperto. Fique esperto, porque crente ou está no meio de uma tentação, ou está saindo de uma para entrar no outra. É desse jeito. O diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor.
rugindo como leão, só que o nosso leão é mais forte. Mas você tem alguém que pode lhe socorrer, lhe animar nessa manhã. Tá certo? Não fica dizendo a carne é fraca, a carne é fraca. Isso não é justificar que você pecou, não. Carne é fraca é um alerta, só isso. Porque tem gente que peca e diz, pastor, mas a carne é fraca. Sim, meu irmão. É fraca mesmo. Vigiai e orai para não cair em tentação. Às vezes você está sendo tentado a duvidar de Deus, achar que Deus não te ama. Suas lutas. Pastor, estou desanimado. Chove na horta de todo mundo, só não na minha. Quem já teve essa sensação assim, de que Deus não gosta de você? Só eu? Mas Ele nos ama. Pai querido, que tão gloriosa doutrina, a doutrina do sumo sacerdócio de Cristo. Que essa doutrina venha transformar a nossa relação com Cristo muito mais pessoal, mais íntima, mais relacional. Que nós olhemos para Cristo como aquele que está sentado no trono da graça, não do juízo, para nos acolher, para nos perdoar, para nos socorrer, para nos animar. E que as aflições dessa vida, as lutas, as tristezas, os ataques de Satanás, a nossa natureza corrompida, não venha permitir, Senhor, que nós desanimemos, que nós não estejamos firmes na fé. Renova a nossa esperança, o nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Está encerrada a aula, aí quem quiser ficar para o culto já fica sentado e pronto.